Oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer agora a correção da aula passada, previsão do tempo. Então, na página 61, o Investigue, vamos começar. Como é feita a previsão do tempo no Brasil e qual é a diferença de tecnologia para outros países? Eu sei que a resposta está um pouco grande, mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Não precisa copiar tudo, não. Então, para se fazer uma previsão do tempo, precisamos de informações sobre a condição atual da atmosfera. Para fazer uma previsão do tempo daqui a 12 horas, é necessário saber qual a temperatura no instante da investigação, nos diversos pontos da área de interesse, onde estaria chovendo, qual a umidade relativa dos pontos naquele momento, etc. E é aqui que entra a diferença entre os países. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem satélite meteorológico monitorando seu território, muitos radares, mais estações meteorológicas. Com mais informações sobre condição atual, melhor será a previsão. É exatamente isso que falta no Brasil, dados. Faltam estações meteorológicas, pontos de medição. Os modelos meteorológicos e até mesmo os supercomputadores são basicamente os mesmos, tanto aqui quanto em outros países. A diferença é a falta de investimento em medições. Não temos um satélite meteorológico, por exemplo. Então, vocês percebam que o investimento aqui no Brasil é muito complicado para a gente ter uma boa medição, mais pontos de medição. Então, um satélite meteorológico. Então, vocês podem colocar aí, deixa eu colocar aqui. Então, vou marcar aqui para vocês. Ai, caramba. Vocês podem colocar aqui do primeiro parágrafo. Podem colocar até o momento. E podem colocar... É aqui que entra a diferença até dados tá bom. Eu sei que vocês vão copiar um pouquinho, mas é necessário, gente, senão vai perder muita informação. Próximo, investigue. Está na página 68. Porque às vezes temos a impressão de que a previsão do tempo errou. A previsão errada é muito comum no verão. Os modelos meteorológicos permitem que se consiga ter uma ideia do comportamento da atmosfera, mas não uma certeza. Isso deve-se à natureza instável da atmosfera. Portanto, a previsão dá uma perspectiva do que pode acontecer, mas algum acontecimento do aleatório que não foi bem simulado matematicamente pelo modelo meteorológico pode acontecer. Então, vocês podem colocar daqui... Vou botar aqui. Podem colocar, isso deve-se até o final, tá? Até acontecer. Então, no primeiro pontinho, isso deve-se, no segundo pontinho, até acontecer. Então, vocês podem pausar o vídeo ou printar a tela, porque se eu ficar demorando muito, o vídeo vai ficar muito longo. Então, printam a tela, dê pause para vocês acompanharem a correção que está na tela de vocês. Página 69. As nuvens são brancas graças a uma grande quantidade de pequenos cristais de gelo. Além disso, devido à variada altitude, elas possuem nomes diferentes: nimbos, estratos, cirros e cúmulos. No texto, as nuvens não estão colocadas em ordem de altitude. Organize-as de nuvem, da nuvem mais próxima à nuvem mais alta. Então, da mais baixa, a gente vai colocar na mais alta. A primeira são estratos, depois nimbos, depois cúmulos e cirros, da mais baixinha até a mais alta. Na número 2, faça a diferenciação dos aparelhos a seguir usados na meteorologia. Então, o anemômetro, qual é a sua funcionalidade? Verificar a velocidade do vento. Higrômetro, medir a umidade do ar. Biruta, verificar a direção do vento. 3. Faça o acompanhamento da temperatura de sua cidade e saiba em que estação do ano você se encontra. Então, vocês podem colocar aí, façam a medição de temperatura, vejam na internet, tá? Coloca aí o primeiro dia, segundo dia, terceiro e por aí vai, tá bom? Primeiramente,
Pegue um termômetro e verifique no intervalo de, por exemplo, 5 dias, a temperatura média. Para isso, coloque o termômetro preso com fita adesiva, numa placa de madeira na parede ao lado de fora da sua casa. Anotem as temperaturas sempre no mesmo horário. Caso a temperatura registrada seja entre 25 e 30, você estará no verão. Já se ela ficar próxima de 10 graus, você estará no inverno. Então, em qual estação do ano você se encontra? Bom, quem quiser pegar um termômetro pode ficar à vontade de pegar. Mas se quiser olhar na internet, não tem problema. Registrar a temperatura dos dias no qual, o primeiro dia, mas tem que ser sequenciado. E qual a estação que a gente está? O outono. Já chegamos no outono. 4. O lugar mais úmido do planeta é a cidade de, não sei falar esse nome, no nordeste da Índia, cujo nome significa morada das nuvens. O clima desse lugar é 6 vezes mais úmido do que em Manaus. Por outro lado, o lugar mais seco da Terra é o deserto da Atacama, no Chile. Então, letra A. A quantidade de chuva pode ser medida a partir da umidade? Sim, porque quanto mais umidade, maior será a probabilidade de chuva. A gente viu isso, né? Que o índice pluviométrico, numa umidade alta, ele é muito mais provável que chova. Nuvens carregadas, né? Um ambiente mais úmido. Será que a localização do deserto do Atacama contribui para que ele seja o lugar mais seco do mundo? Pesquise e peça ajuda do professor para responder essa questão no caderno. Bom, essa questão aí, vocês podem fazer e deixar registrado no caderno de vocês. Mas é claro que a gente sabe que o deserto do Atacama, a variação da temperatura, do clima, com certeza tem muito a ver com o local, a região onde se encontra, próximo ao Equador. Bom, então coloquem aí, eu vou ditar. Considerando o mais alto e mais árido localização do planeta, vírgula, chove muito pouco devido ao relevo da região e às correntes marítimas do Oceano Pacífico. Ponto na mesma linha. As massas de ar carregadas de umidade que vêm do litoral, vírgula, não conseguem transpor as montanhas devido à altitude, vírgula, descarregando e evaporando seu conteúdo antes de chegar ao deserto, ocasionando anos sem nenhuma chuva. Então, o deserto do Atacama, lá no Chile, por ter o seu relevo muito alto, né, muita altitude, as correntes marítimas com umidade não conseguem chegar, então chove antes de chegar lá. Por isso fica muito tempo sem chuva. Então, vamos lá. Letra B já foi. Número 5. Em grupo pesquise como é realizada a previsão do tempo. Isso aqui não precisa, não. Vamos lá. Bom, então, número 1. Página 75. As nuvens podem ficar em diferentes altitudes e variar suas formas, que dependem da temperatura do ar. Relacione as diferentes formas de nuvens da coluna 1 com as suas características da coluna 2. Então, a coluna 2, nuvens brancas formando grandes grupos. Enfim, não vou ler tudo, porque isso é só uma correção. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tem problema, a gente manda pergunta para mim no chat. Então, a relação correta. Vocês marcaram que letra? Então, a letra B é a correta, tá bom? Número 2. Pedro, um meteorologista, acabou misturando todos os equipamentos de análise da estação meteorológica onde trabalha. Ajude-o a classificar cada aparelho com sua devida função na estação. Então, ficou C, E, A, B e D, tá? Tudo no livro não tem, eu acredito que vocês estejam feito certo, então não estejam preocupados com isso. Assinale a alternativa correta em 3.
é a letra C. Para que possamos definir o clima de uma região, faz-se necessária a observação constante das características, das condições atmosféricas dessa região, num longo espaço de tempo. A gente viu isso? Tudo isso, na verdade, a gente viu. Número 4. O deslocamento das massas de ar que darão origem aos ventos se faz sempre das áreas de alta pressão para as de baixa pressão, tá? Ou seja, das de alta pressão para as de baixa pressão. Foi? É a letra C. Número 5. Sobre a relação entre tempo e clima, é correto dizer que A. Clima é a associação de eventos relacionados com o tempo meteorológico. 6. Os prognósticos elaborados pelos Centros Mundiais de Previsão de Clima divulgaram para o trimestre de fevereiro, março e abril de 2012 a continuidade das condições normais de temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Indicam, portanto, condições de chuvas e de temperatura próximas à média climatológica em todo o estado do Rio Grande do Sul. O monitoramento do clima na escala mundial é importante na escala regional e local em função de quê? Importância do comportamento climático para determinados setores da economia, como agricultura, e prevê influenciar a dinâmica das massas de ar. Letra B de bola. 7. Em qual das alternativas a seguir há apenas fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo? Então, letra D, altitude, massas de ar, maritimidade e a latitude. Tá ok? Deixa eu só ver aqui. 8. Considere as afirmativas a seguir. 1. Fará muito calor hoje em São Paulo, em Goiânia, as temperaturas serão mais amenas. 2. As temperaturas do mundo estão cada vez maiores e vêm causando preocupações entre os cientistas. 3. Costuma chover muito em Salvador nessa época do ano. 4. Li no jornal que essa semana será chuvosa em Belém. Então, com base nessas afirmações, o que vocês marcaram? A C, 2 e 3 fazem referência ao clima e a 1 e a 4 ao tempo. Número 9. Bom, a pergunta: a insolação é muito forte, 2.800 horas por ano, e está aliada a baixa umidade relativa. O tipo climático e a região brasileira correspondente ao texto são... E aí, ele está falando das características de regiões que pluviosidade irregular em torno de 700 milímetros por ano. Então, ocorrem períodos agudos de estiagem, quando a precipitação pluviométrica cai, as temperaturas são altas, elevadas evapotranspiração. Então, ele está falando aí de uma região muito seca, né? Que tem dificuldade com a questão da chuva. Então, é o semiárido, região nordeste. Letra C. 10. Indique a alternativa que representa corretamente o domínio morfoclimático brasileiro, em que há uma significativa ocorrência de clima equatorial, superúmido. Então, a Amazônia, né? A alternativa C. A Amazônia é um bioma muito úmido. A umidade dele é muito grande. Então, bom, finalizamos aqui a nossa correção. Semana que vem tem mais correção da próxima aula, tá? Vocês vão ficar com o vídeo agora da nossa próxima aula. Então, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo.